Há algum tempo eu fiz a parte 1 da review do famoso, ou não tão famoso assim, Otogi Bukoroseo, mais conhecido nas ruas como Tales of Destruction, o Shumatsu de conto de fadas, que será o enfoque desta review. Hoje analisaremos o resto do mangá que não conseguimos analisar na parte 1, ou seja, a sequência do torneio com as semifinais do bloco A, bem como a participação dos membros de outros blocos na história, chegando à batalha final do mangá. Será que o Otogi Bukoroseo melhorou em sua reta final ou caiu drasticamente rumo ao esquecimento das obras? É o que veremos hoje, então já deixa o seu like e hype o vídeo para chegar em mais pessoas. Além disso, considere se inscrever se gostar desse vídeo ou de Shumatsu no geral, estamos próximos dos 3.000 inscritos e eu conto com o seu apoio para podermos chegar nessa marca antes do final do ano, fechou? Então, sem mais demoras, vamos ver como ficou a reta final de Tales of Destruction, começando com a arte. Bom, como eu falei no último vídeo, a arte de Otogi Bukoroseo é um dos melhores pontos do mangá, ao menos eu gosto bastante. Por meio dos Arena Battle, eu acho ela bem original e os seus designs no geral exprimem bastante da ideia e história dos personagens, gerando curiosidade no leitor muitas das vezes. Na segunda parte do mangá, novos personagens foram introduzidos, incluindo personagens que não estavam no bloco A, que é o bloco que acompanhamos desde o começo do mangá. Alguns, como o Aladdin, são bem simples, mas têm algumas características interessantes, como o fato das suas mãos estarem presas, né? Coisa que, apesar da história não gerar nenhum interesse nisso e não aproveitar de forma nenhuma, nem dar nenhum enfoque, ainda assim é um recurso que ela puxa depois e acaba impactando na obra de certa forma. Outros casos de design são de personagens que, infelizmente, acabaram não sendo muito relevantes no mangá, como de Jack ou Lantern ou do Príncipe Sapo, mas alguns foram bem impactantes e principalmente marcantes, coisa que é importante o mangá ser. Por exemplo, já temos ali no meio dos confrontos do bloco A introdução justamente do bloco B e dos 3 porquinhos, que são literalmente 3 porquinhos. Um pouco depois é introduzido pra gente também um dos maiores contos de fadas de todos, Peter Pan. Aí você pensa, nossa, como que vai ser o design deles? Bom, é aí que o mangá te surpreende. Quanto aos outros aspectos de arte, a quadrinização do mangá no sentido de lutas melhorou bastante em alguns momentos, especialmente lutas como Siegfried vs João e Maria, em um momento do mangá que basicamente não tem nenhuma luta em específico também, é tipo um all-out, né, é um cada um por si, com vários confrontos de vários personagens de blocos de fora, coisa que eu vou comentar depois no ponto de narrativa. No geral, deu pra entender bem melhor o que tá acontecendo e é notável que a experiência de fazer mangás constantemente, desenhar storyboards e lutas a todo momento, gerou uma evolução na maioria das lutas. Infelizmente, entretanto, na luta final do mangá é bastante abstrato toda a luta geral, além de rápida pra caramba, mas isso já é mais aspecto da narrativa, por isso vamos direto pra ela, vamos pra narrativa. Sem dúvidas, a narrativa é um dos pontos mais polêmicos e criticáveis de Otogi Bukoroseo nesse vídeo, mas antes de eu ir para os pontos de como a história se decorre depois de um certo tempo, vamos primeiro voltar ao contexto do último vídeo. Bloco A. Vimos e analisamos a luta das quartas, e agora, após a definição dos semifinalistas, vemos os confrontos para decidir quem chegará à final. O primeiro é Dark Momotaro vs Chapeuzinho Vermelho, ou melhor, né, Canibal Vermelho. Essa é uma luta razoavelmente interessante que trabalha bem a Chapeuzinho, já que ela não foi trabalhada na sua luta por ter sido bem rápida, né? Aqui a sua história e principalmente os seus poderes são bem utilizados na dinâmica da luta contra o Dark Momotaro, mas tem algumas coisas que me pegam um pouquinho. Por exemplo, toda a questão da Chapeuzinho é o que, ao devorar alguém, ela é capaz de copiar e utilizar os seus poderes, e ela devorou o Buda Sumo Kong, que era o adversário que o Momotaro anteriormente havia enfrentado no torneio. Personagem esse que tinha uma habilidade absurda de controlar as pessoas pela fala divina dele. Contra o Momotaro, o Sun Wukong não usou isso porque ele mesmo diz que não gosta de usar essa habilidade em lutas, né? Porque ele acha que é muito roubado, ele não tem honra, né? Mas a Chapeuzinho não demonstrou nenhum tipo de honra de batalha que nem o Sun Wukong, né? Então por que ela simplesmente não usou essa habilidade? Enfim, ao mínimo o mangá trabalha e constrói o que é o seu ponto forte até agora, o personagem do Dark Momotaro, que ao perder os seus amigos na batalha, ganha um novo desenvolvimento após quase perder para Chapeuzinho no combate. A própria Chapeuzinho tem o seu arco bem finalizado no final da luta, então no geral eu acho que esse é um confronto até que bem bom. Agora um combate que eu tava bem hypado era João e Maria, ou Hansel, né, versus Siegfried, o duelo de espadachins, que acabou me decepcionando um pouco. Ela tem uma dinâmica legal, trabalhando com as novas e introduzidas habilidades de Siegfried,
Siegfried. Inclusive essa é uma questão bem comum no mangá de Tales of Destruction. Todas as lutas têm algo novo, o que eu interpreto como o autor tentando adicionar novas coisas, cada vez adicionar mais coisas para prender o leitor. A gente nunca tem uma luta entre dois personagens já bem introduzidos, com boas habilidades, com a luta só desenvolvendo essas habilidades. Dark Momotaro vs Canibal Vermelho tem a adição das habilidades da Chapeuzinho que a gente não tinha visto antes ou nem tinha visto a explicação direito na luta anterior. João e Maria vs Siegfried tem a adição das habilidades do Siegfried, que a gente também não tinha visto na luta anterior. E a única que poderia ter esse aspecto que eu comentei de desenvolver coisas, né, porque a gente já teria conhecido todas as habilidades e passado os personagens, seria a final do bloco A, que é entre Dark Momotaro vs Siegfried, que é o vencedor da segunda semifinal, né, ele vence do João. Mas a luta do Dark Momotaro e do Siegfried basicamente toma um off-screen do mangá e pula do começo pro final, a gente mal vê a luta deles. E naturalmente o vencedor do confronto é o Momotaro, o único personagem que sobrou do bloco A. E aí que entra uma das minhas grandes críticas para essa reta final. Você passa 30 capítulos desenvolvendo Momotaro, João e Maria, Siegfried e mata 2 deles e adiciona 4 para 5 novos personagens dos outros blocos que você vai ter que fazer todo o processo de desenvolvimento, de apresentá-los ao leitor, tudo de novo. E só pra constar, esses personagens são introduzidos na história não como uma nova fase do torneio, eles realmente invadem o bloco do Momotaro após a final, e tem todo um confronto entre personagens que querem o caos e personagens que querem ali, né, manter uma ordem ou no mínimo não morrer ali no torneio. Então se esse era o objetivo, ter esse confronto, né, uma invasão ali no bloco, por que não fazer essa invasão no momento em que os personagens já tinham sido desenvolvidos antes? Por que não deixar o João e a Maria e o Siegfried fazerem parte dessa invasão também? Eles já estavam sendo introduzidos na história e eles já tinham aprofundamento e conexão com o leitor. Pra mim, isso acontece justamente pelo causa que o autor provavelmente tem medo justamente da questão do cancelamento do mangá, que eu, como comentei na parte 1, é algo muito, mas muito complicado de lidar, e eu até o entendo, mas infelizmente achei essa uma péssima decisão, justamente porque logo depois o autor retira o Momotaro da história e dá enfoque nesses novos personagens, coisa que inicialmente pode até parecer uma boa decisão, mas gera novamente tudo que eu falei, essa questão de ter que introduzir de novo habilidades, motivações e personalidade de vários personagens novos. O mangá parece tão desesperado para manter o público e fazer um final hypado que enfia personagem à torta e à direita ao invés de trabalhar os personagens que ele tem e tinha e que eram bons, eles tinham potenciais para ser bons personagens. E claro, com diversos personagens, diversas lutas sendo apresentadas e acontecendo, algumas vezes ele acerta. As lutas com o Shed e Peter Pan, tanto pelo personagem em si quanto por suas habilidades e a sua dinâmica com os outros personagens, é bem interessante, mas ao mesmo tempo temos luta como Princesa dos Espinhos versus Ariel, um confronto de dois personagens com pouquíssimo trabalho na história, que tenta ali fazer um desenvolvimento da Princesa de Espinho, mas tem pouquíssimas técnicas de carisma para nos importarmos com o personagem, sendo muito mais ali uma chance, às vezes o leitor pode se interessar e às vezes não. Indo pra reta final do mangá, boa parte desses personagens é basicamente jogado fora repentinamente, todos eles meio que morrem do nada, sobrando apenas o Dark Momotaro, o Sun Wukong e o vilão final, que é o Aladdin. Sim, o Sun Wukong voltou nessa reta final, só provando que ele é basicamente um dos dois únicos personagens memoráveis do mangá mesmo, tanto que o autor meio que teve a ideia, né, de trazer ele de volta para a batalha final. E quanto ao vilão final, né, o Aladdin, ele é completamente genérico e não tem nenhum trabalho nele, e a narrativa mesmo só coloca ele como um cara forte que acabou ficando pro final e ele é meio louquinho. E o final mesmo é simplesmente xoxo. Não é um final que impacta, mas também não gospa em cima da obra. Ele é basicamente o que havia prometido no começo da história e o que qualquer leitor poderia prever num final bem simples. Ele até tenta deixar um gancho para uma possível continuação, mas não gera interesse no leitor, pelo menos em mim não gerou. Ele só promete aquela clássica continuação do mais e maior, né? Que obviamente não vai acontecer. Enfim, vamos então para os personagens. Eu já dei uma boa palhinha dos personagens no ponto de narrativa, especialmente do Momotaro, né, que como eu falei durante a sua luta com a Canibal Vermelha, recebe um bom desenvolvimento de personagem, recebe de fato uma motivação bem interessante que ele não tinha na luta com o Sun Wukong, e ele conclui um arco que havia sido iniciado na sua primeira luta do mangá. Eventualmente, ele é deixado de escanteio para dar destaque a outros personagens esse que, ao serem adicionados de baseada, tem acertos e erros. Tem alguns personagens como Christopher Robin que aparecem aqui e são qualquer coisa. E no geral, a maioria deles, se for te cativar, só vai te cativar por ter uma habilidade interessante, um design legal ou qualquer coisa do tipo. O Peter Pan mesmo, eu achei ele bem legal, porque tipo, olha esse cara, mano, ele é extremamente shed, mas eu não posso dizer que ele é um personagem bem trabalhado na história, ele só é divertido mesmo, é um personagem legal de se ver falando, de se ler, de ver ele lutando, eu me diverti vendo ele em tela, e tá tudo
tudo bem, é uma personagem bem simples. O problema é que às vezes você vai acertar e às vezes você vai errar, quando você joga vários personagens de baseada e não trabalha nenhum deles. A relação dos personagens do bloco A, inclusive, é algo que eu teria apostado mais, pois é uma relação bem legal no geral, os personagens tinham ali uma química. Como eu falei, ver esses personagens que tiveram desenvolvimento interagindo com a invasão feita no bloco A seria muito mais interessante pro leitor e pro público do que simplesmente matar eles e depois adicionar vários personagens novos pra nada. Então, no geral, alguns personagens são bem acertados e desenvolvidos, como o Momotaro, obviamente, né? O Siegfried eu acho que tem um certo trabalho, apesar de sofrer com o fato da sua luta com o Momotaro ser bem rushada, e o João também eu acho que tem um bom trabalho. O resto dos personagens fora do bloco A, você só vai gostar, se gostar, né, por um aspecto específico, nada muito trabalhado do personagem, como eu comentei anteriormente. Os personagens secundários que não fazem parte do torneio, até que são bem trabalhadinhos, como o Green Pea, que é o organizador do torneio, né, bem como as locutoras do torneio, que também tem uma lorezinha ali bem legal, que o mangá explora um pouquinho, né, nada com grande enfoque, mas tem uma lorezinha ali entre elas, não se salva muito, mas até que é bem interessante. Outra coisa que me deixou triste foi o antagonista final ser tão ruim. O Aladdin sequer tem um flashback, uma motivação decente, um trabalho ali no mangá, tanto nas habilidades quanto na personalidade dele. Ele é um psicopata genérico maluco que quer dominar tudo e é isso. E não é um personagem que ajuda o desfecho a ser épico, grandioso ou sequer marcante, visto que ele apareceu aos 45 do segundo tempo e não acrescentou muito pra nenhuma mensagem no final. É uma pena, de verdade. Em resumo, o Togebukorosseum é uma obra que até tinha potencial, mas sofreu com erros bobos de narrativa e com o constante medo de todo o autor, o cancelamento. Fator que o forçou, ou ao menos o auxiliou na minha análise, na tomada de decisões mais em prol de constantes circos de coisas novas supostamente impactantes do que num trabalho factual dos seus aspectos e mensagens mais importantes, como a motivação dos personagens, os seus ideais e o que a história quer contar pro leitor. No geral, pela obra completa, os seus erros e acertos, eu daria ao Togebukorosseum uma nota de 4 de 10, por todos os erros cometidos tanto na primeira análise quanto nessa aqui também. E você, já leu Tales of Destruction? Se sim, o que achou? Se não, comenta aí embaixo que outras obras semelhantes a Shumatsu eu posso trazer aqui pro canal e claro, não se esquece de se inscrever para apoiar o canal, não é? Como sempre, um agradecimento especial aos boosters do server Discord pelo apoio e a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.